E aí, galera do oitavo ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de língua portuguesa e produção textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. E aí, pessoal, coloquem agora no nosso livro de português, Ararimba Plus, da editora Moderna, unidade 1. Vamos dar continuidade nos assuntos. Estamos agora estudando a compreensão textual, compreensão de textos. Bom, tá aqui a temática da aula de hoje, certo? A gente está estudando tanto compreender quanto interpretar textos. Estamos vendo a diferença, né, de que apesar de que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, tem algumas diferenças entre compreender um texto e interpretar um texto. E é possível a gente poder fazer essa diferenciação sim. Todas as provas de vestibular, de Enem, de concursos em geral, abordam questões tanto de compreensão quanto de interpretação de texto, certo? Então, dedicar-se a entender melhor esse assunto pode fazer a diferença no futuro. E a boa notícia é que, uma vez que você aprende a interpretar textos, responder às perguntas dessa área de conhecimento será algo muito mais simples. Ou seja, quando você tem facilidade de interpretar textos, você aumenta a sua chance de acertar as questões, porque muitas das questões de vestibular, de concursos, são de compreender, de interpretar textos também. Pense um pouco nos tipos de textos que você costuma ler, como matérias em sites de notícias, postagens de jornalistas ou de escritores, críticas de filmes, livros, bulos de remédio, a gente também lê. Ou seja, vale tudo, todas essas leituras são levadas em consideração. E perceba como as suas leituras favoritas são difíceis. Oh, e perceba como as suas leituras favoritas são fáceis de ler. Ora, é lógico, quando você gosta daquele assunto, quando você tem mais facilidade, gosto por aquele assunto, curiosidade, a leitura se torna mais fácil. Na verdade, agora, quando você lê ali algo meio que por obrigação, há um bloqueio ali, né? Para você compreender e interpretar aquele texto, você tem um pouco mais de dificuldade. Se você se interessa por economia, ler sobre esse assunto é mais fácil do que ler sobre algo diferente, como física quântica. Então, quando você lê um assunto que você gosta, melhor ainda, mais fácil a gente compreender. Assim como você lê um assunto que você tem dificuldade, que você não gosta, é natural que você tenha mais dificuldade de compreender aquele texto. Então, com esse exemplo, a gente pode perceber que o conhecimento prévio sobre determinados assuntos nos ajuda a compreender e interpretar textos que falem sobre eles. Conhecimento prévio, pessoal, é um conhecimento que você já tem sobre aquele assunto, que você já conhece. Então, antes de qualquer coisa, é preciso que você abra o leque das suas leituras e, inclusive, consuma conteúdos sobre assuntos que não despertam seu interesse de imediato. Ou seja, o bom é que você leia sobre tudo, certo? Ler mais é o que nos ajuda a melhorar em termos de compreensão e interpretação de textos. E, consequentemente, até na hora de fazer uma redação. Isso ajuda também. Mas esse já é outro assunto. É porque assim, galera, quem lê bem também escreve bem, né? A leitura ajuda na sua escrita porque você vai ter um maior número de palavras, certo? No seu vocabulário, isso vai facilitar. Então, afinal, o que é compreensão de textos? Compreender um texto significa ser capaz de fazer uma leitura objetiva e entender o que está escrito de forma objetiva, decodificando e analisando as sentenças presentes no corpo textual. A compreensão é o momento no qual você percebe quais são as principais palavras de cada ideia e quais são os dados e as informações possíveis de serem coletadas. Nas provas, a compreensão do texto costuma ser cobrada
em exercícios que começam com, de acordo com o texto, né? Segundo a publicação, né? O texto informa que, no texto, tendo em vista o texto, ou seja, a resposta aqui deverá levar em conta o que está escrito literalmente no texto a ser avaliado, né? Aquilo que você pode sublinhar, que você pode riscar, certo? Aquilo que está contido explicitamente no texto. Já a interpretação de textos significa que, ó, a interpretação de texto vai um pouco mais além, né, da compreensão através de uma análise mais subjetiva do que o autor quis dizer com o que escreveu. Trata-se, portanto, do que o autor deixou subentendido, ou seja, do que podemos concluir para além do que está escrito. Uma boa interpretação de texto está diretamente ligada à sua abordagem de leitura. Por isso, é importante ler frequentemente a respeito de diversos assuntos, principalmente sobre história, geografia, geopolítica, atualidades, meio ambiente, economia, saúde. Nos enunciados de exercícios, a interpretação de textos, né, temos expressões como podemos deduzir ou ao falar sobre o X, o autor quis dizer que, ó, perceba que o autor quis dizer, né? Ele não disse, ele quis dizer. Então você vai interpretar o que ele quis dizer, né? Com o apoio do texto, infere-se que, ou seja, infere-se, você vai inferir, você vai tentar desvendar aquilo que o autor quis dizer, entendeu? Diante do que foi exposto, pode-se concluir que, ou seja, podemos chegar à conclusão que o texto nos permite entender que o texto encaminha o leitor para. Percebam que tudo isso, galera, é interpretar, não foi dito explicitamente. Eu tenho que usar, certo, o meu conhecimento de mundo, meu conhecimento linguístico, para tentar entender o que o autor quis dizer com aquilo, porque ele não foi claro, ele não foi explícito, né? É a informação que está implícita, eu vou ter que interpretar. Qual a diferença entre interpretação e compreensão? Então vamos lá. O item, a definição de compreensão é a análise objetiva do conteúdo, compreendendo frases, ideias, dados presentes no texto. Já a definição de interpretação é a conclusão subjetiva do texto, é o que o leitor entende que o texto quis dizer. Agora, a informação sobre a compreensão. As informações necessárias estão dispostas no texto, ou seja, eu posso sublinhar, eu posso riscar, está lá, está explícito no texto. Já a informação da interpretação vai além do que está no texto, embora tenha uma relação direta com ele, ou seja, o autor não foi suficiente, não foi tão claro, eu vou ter que interpretar o que ele quis dizer. Na compreensão, a análise objetiva está mais ligada aos fatos, tá bom? Análise objetiva. Já na interpretação, a análise ela é mais subjetiva, pode estar relacionada a uma opinião. Dicas para compreender e interpretar textos. A maior dica de todas é, certamente, a leitura. E já explicamos por que isso é fundamental na hora de compreender e interpretar textos. E também, quando for preciso escrever algum tipo de redação. Além disso, existem outras coisas que você pode colocar em prática para se dar bem na hora de interpretar textos em alguma prova. Confira algumas delas a seguir. Buscar ao máximo compreender as regras da língua portuguesa, né, da gramática, compreender as figuras de linguagem, diferenciar a linguagem literal da figurada, saber identificar os itens de coesão do texto, que é o porquê, o portanto, dessa maneira, assim por diante. Compreender a coerência, né, que é quando o texto faz sentido, né, expressa ideias que se relacionam entre si, a lógica do texto, tá bom? Sempre que puder, leia textos em voz alta ou balbuciando, por isso ajuda a compreender melhor o que está escrito, uma vez que a língua falada nos permite perceber a prática e as pausas e as nuances do texto. Leia o texto mais de uma vez, sempre com calma, sublinhe ou circule palavras-chave ou ideias que fundamentam o texto e diferencie os fatos e as opiniões. Então, se vocês quiserem pausar para ler com mais calma, fiquem à vontade, viu? Vamos aqui fazer um resumozinho rápido do que a gente viu hoje na aula.
Então, compreensão e interpretação de texto. Qual a diferença entre eles? A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que realmente está escrito nas frases, nas ideias do texto. Já a interpretação do texto está ligada a conclusões que nós podemos chegar quando a gente conecta as ideias do texto com a realidade. É o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. É possível compreender um texto sem interpretá-lo, porém não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Compreensão do texto é a análise do que está escrito e a interpretação é o que a gente pode concluir, certo? É como a gente interpreta o assunto. A informação da compreensão, ela está presente lá dentro do texto. Já na interpretação, ela está fora do texto, tá bom? Tem conexão com o texto, mas está fora do texto. E a análise da compreensão trabalha com a objetividade, com as frases e palavras que estão ali, ó, escritas. Eu posso sublinhar, posso riscar. Já na interpretação é subjetividade, né? É o que você entendeu sobre aquilo. Então, resumindo, o que é a compreensão de texto? A compreensão do texto significa decodificá-lo, entender o que foi dito. É a análise objetiva. Existem expressões que facilitam para que a gente saiba que aquela questão é de compreensão, como segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa que, o autor sugere que. Bom, e agora fica a atividade nas páginas 30, 31 e 32, só respostas, e enviar pelo Google Sala de Aula. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau. E até a próxima aula, certo? Qualquer coisa é só voltarem à aula, pausar onde vocês querem, beleza? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.